Olá, Otacília, seja muito bem-vinda ao Congerre Digital. Quero antecipadamente agradecer aí a sua presença, a sua disponibilidade, o seu carinho com a gente, em estar transferindo um pouco daquilo que você sabe, compartilhando o seu conteúdo de altíssima qualidade, que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar muita gente por aqui. Eu também espero poder contribuir com esse evento maravilhoso e trazer um pouquinho de conhecimento, quem sabe, trazer aqui algumas dicas, alguns insights para melhorar a performance de apresentação. Legal. E se apresente para a galera, Otacília, de repente vai ganhar aí dezenas de novos seguidores, centenas de novos seguidores? Quem sabe? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer o meu melhor aqui. Meu nome é Otacília Cabral, eu sou designer, sou atriz profissional e eu sou uma apaixonada por comunicação, desde pequena, né? Na verdade, meu primeiro trabalho não foi exatamente um trabalho, né? Foi quando eu comecei a atuar no teatro amador. E aí, isso foi para mim simplesmente apaixonante. Eu percebi que eu gostaria de fazer isso pelo resto da minha vida, né? Não atuo mais em teatro, mas eu descobri uma forma de trazer a apresentação para o meu dia a dia profissional, né? Depois eu fui fazer faculdade, fiz faculdade de arquitetura, acabei não me formando, depois eu fui para o design gráfico, me achei também no design gráfico, e num determinado momento da minha vida eu consegui juntar a questão do design, onde a comunicação é também muito importante, né? Onde a gente trabalha a comunicação visual, com o teatro, né? A performance de apresentação, aquela coisa de palco, aquela troca de energia com a plateia. Consegui juntar tudo isso num projeto chamado Apresentador Fantástico. Então a gente, seguidores, possíveis seguidores, fiquem à vontade para procurar o Apresentador Fantástico nas mídias, nas redes sociais. Estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos no Facebook e temos também o nosso site com vários artigos, com várias informações, várias dicas sobre apresentações. Legal, muito bem. Bom, e hoje nós vamos falar a respeito de... Bom, hoje eu trago um tema para vocês que começa com uma provocação. O nome dessa apresentação que eu trago hoje chama Se Você Não Entendeu, Problema Meu, né? Que fala um pouco da nossa responsabilidade em se comunicar com eficiência, se comunicar com clareza e fazer com que a nossa audiência realmente entenda aquilo que a gente tem para dizer. Legal. Então vamos lá, Otacília, vamos começar a falar sobre comunicação com a galera. Então, vamos começar a apresentação. Passa brevemente aqui um pouco aquilo que eu acabei de falar, né? A minha apresentação. Então, meu nome é Otacília Cabral, o Apresentador Fantástico, que é meu projeto de apresentações, com treinamentos, com dicas, vários tipos de curso, e a Octodesign, que é o meu estúdio de criação. E por que eu comecei a me interessar especialmente sobre a questão de apresentação? Porque eu não sei você, Tati, mas eu sempre achei a tal da palestra um negócio meio chato. Por quê? Quando começa uma palestra, normalmente a gente fica ali 40 minutos, 1 hora, às vezes até mais tempo, ouvindo a pessoa falar, e muitas vezes a gente não consegue se conectar com aquilo que a pessoa está falando. E a gente fica, obviamente, entediado. E aí o apresentador também, muitas vezes, finge que está passando recado, né? Porque ele não consegue reter a atenção da audiência e toca o barco e segue em frente. E a audiência, muitas vezes, finge que está prestando atenção, e o cérebro tenta dar aquelas escapadinhas, então você vai lá, pega o celular, checa o e-mail, checa o WhatsApp, e isso tudo me incomodou desde sempre, né? Até porque eu venho do teatro, né? E no teatro a gente tem muita preocupação em envolver a nossa audiência, em fazer com que as pessoas se conectem com a nossa mensagem, né? E aí, poxa, será que não tem um jeito mais inteligente, mais divertido de se fazer palestra, de se fazer apresentação? Então, eu comecei com essa inquietação. E para piorar, Tati, tem uma outra questão do nosso comportamento humano que eu quero mostrar para vocês através desse vídeo aqui. O vídeo chama Fala que eu não te escuto,
também foi produzido por um ator, o Cláudio Tebas, e ele é, na verdade, um experimento social. Tá? Eu não vou dar muitos detalhes, vou colocar o vídeo aqui, ele tem 1 minuto e pouquinho para vocês assistirem, e aí depois a gente vai conversar sobre ele, combinado? Bom. Então vamos lá. Tudo bem? Eu vou aqui na Piraí sequestrar o seu Antônio. Fica à vontade. Muito obrigado. Fica à vontade, é muito bom, velho. Mais um café com espuma e pedir uma ajuda tua, tem que ser sincero. Casa Bahia ou Magazine Luiza, né? Qual das duas melhor passar pra você? A melhor? Magazine Luiza tem pouquinho de questão. É, né? Magazine Luiza. Tudo bem, já estamos chegando aqui. Vamos colocar a bomba, Tá bom, tudo bem? Nós somos terroristas. Onde é que fica a Render? Tá, beleza. Você põe a bomba lá agora, né? Obrigadão, viu? A gente quer colocar uma bomba na igreja, sabe onde fica? Igreja católica? E aí, pessoal? E aí que as pessoas não ouvem aquilo que você diz. Elas ouvem o que elas acham que você vai dizer. Eu queria que você comentasse comigo, Tati, rapidinho, o que você achou desse vídeo, quais foram as suas impressões aí? Poxa, Tarsila, acho que a primeira questão é o quanto, às vezes, a gente está preocupado em ser claro nas nossas falas, né? Deixar realmente a nossa mensagem clara, mas o quanto, de repente, as outras pessoas, né? Ou as pessoas, elas não estão preocupadas com aquilo que a gente está falando, e aí passa... As informações que são mais importantes passam desapercebidas, né? Porque acaba ficando, pelo que eu percebi, bem no começo da frase, né? Do pedido ou da solicitação, a atenção da pessoa, e o resto, enfim, o resto fica para depois, independente do tom, do quão sério pode ser aquela informação. Fiquei bastante surpresa com esse vídeo aí. Então, no canal do YouTube do Cláudio Tebas tem outros experimentos desse tipo, bem interessante quem quiser conferir depois, tá? Mas é isso mesmo, Tati. O que acontece? A pessoa às vezes está se comunicando, ela está falando com as pessoas, mas ela não está exatamente conectada com a audiência. E aí a audiência naquele momento não está exatamente prestando atenção. E isso acontece não só numa palestra, não só numa apresentação, né? Você viu ali que ele estava em situações bem cotidianas, né? Ele estava ali pedindo um café numa lanchonete, eram coisas bem triviais até. E isso acontece o tempo todo, né? Isso acontece inclusive nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais. Muitas vezes a gente fala e acha que o outro escutou e acha que entendeu, e a pessoa responde uma coisa completamente ao contrário daquilo, e a comunicação fica truncada e as pessoas não se entendem, né? Como é que a gente pode melhorar isso na apresentação, né? Como é que a gente pode reter a atenção das pessoas e conectá-las com a nossa mensagem para que isso não aconteça, né? Para que as nossas informações sejam passadas de uma forma clara e entendidas também de uma forma mais precisa, né? Porque o que conta, na verdade, não é a sua intenção de comunicar corretamente, né? E sim o resultado da sua comunicação. O que de fato as pessoas estão entendendo ali dentro da sua mensagem. É isso que tem que ser levado em consideração. Então, como que eu faço? Tudo bem, acho que todo mundo já entendeu o problema. Mas e aí? Né? E aí que eu vou trazer para vocês uma figura que com certeza vocês se recordam, né? Acho que todo mundo da nossa audiência aqui conhece alguém assim, que é aquela pessoa boa de contar causo. Conhece, Tati? Conheço várias pessoas boas de contar causa. Então, causo é uma historinha, né? Ela é a história da piada, a história por trás da piada, muitas vezes. Então, o que acontece nos causos? É uma história que ela vai te levando para um determinado caminho, normalmente. E você fica prestando atenção porque você quer confirmar se no final a hipótese que está dentro da sua cabeça, aquilo que você acha que vai acontecer naquela história, vai se confirmar de verdade, né? Mas, normalmente, um bom causo, ele tem uma reviravolta. Então, o teu cérebro está indo naquela direção e, de repente, ele mostra uma outra
situação e surpreende o teu cérebro. E nessa surpresa, eu estou trabalhando com imaginação, eu estou trabalhando com memória e estou associando memória a fatos novos. E aí que eu consigo construir, consolidar a informação na cabeça das pessoas. Então, toda vez que você precisar fazer uma apresentação, que você precisar contar alguma coisa, pense naquelas boas histórias que você já escutou da boca de alguém, que pode ser o seu avô, né? Coloquei aí a figura de um senhorzinho representando os avós, né? Que a gente tem, que contam as boas histórias pra gente, principalmente quando criança. Mas tem também ali o seu chefe, tem também ali a sua sogra, que é boa de contar histórias, né? Tem alguém da sua família, um tio, às vezes até seu irmão, seu namorado. Sempre tem alguém ali que é bom de contar histórias. E toda vez que você fizer uma apresentação, seja uma reunião de equipes, seja um treinamento, uma facilitação, tenta lembrar dessa pessoa, tenta lembrar de como que ela conseguia manter a sua atenção através de uma boa história. Legal. Tá? Mas isso não significa que a gente vai sair por aí contando causo nos nossos treinamentos, contando causo nas nossas palestras, né? Para saber qual que é a boa história que você precisa contar na sua apresentação, né? E a gente ouve muito falar hoje em dia do storytelling, né? Conte histórias, mas que história, né? Como é que eu conto essa história? Como é que eu seleciono a melhor história para contar que realmente vai conectar e engajar as pessoas ali no meu conteúdo, seja um treinamento, uma palestra, uma reunião de equipe, enfim. Para saber quais são essas informações, quais são essas histórias que eu vou contar, eu preciso responder algumas perguntinhas, tá? A primeira pergunta é a seguinte: quais são os seus objetivos? E se a gente está falando de treinamento, a gente está falando também de objetivo instrucional, né? Então, ao final daquela experiência, ao final daquela palestra, ao final daquela reunião, daquele treinamento, o que precisa acontecer? Né? Se a gente define o objetivo, a gente tem como saber se a gente conseguiu atingi-los ao final da nossa apresentação, e a gente vai colocar todo o nosso roteiro, toda a nossa construção de imagens, de histórias, né? Todos os nossos conteúdos em torno desse objetivo, né? Todos eles vão servir para a gente alcançar esse objetivo. Então, essa é a primeira pergunta. Se você não tem objetivo, você não tem apresentação, você não tem treinamento, você não tem nada para fazer, você não precisa ficar tomando o tempo dos outros falando, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta que eu quero que vocês respondam para mim é: o que as pessoas precisam saber para fazer aquilo que eu espero delas? Né? Principalmente se a gente está falando de treinamento, a gente sempre tem essa avaliação para se fazer, né? Então, se, por exemplo, é um treinamento procedimental, eu quero ensinar as pessoas a fazerem algo, eu preciso ter bem claro quais são os passos para que a pessoa chegue ao final desse treinamento dominando uma determinada habilidade, conseguindo fazer alguma coisa que eu quero que ela faça. Se for uma apresentação, se for uma palestra, talvez eu queira uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, né? Isso tem a ver com o nosso ponto 1, com o nosso objetivo. Então, o que as pessoas precisam saber para tomar essa decisão? O que as pessoas precisam saber para fazer essa mudança? Né? Isso também tem que estar muito claro. E aí, nesse momento, eu estou ali, ó, anotando coisinhas no meu caderno, preparando, mas eu ainda não comecei a fazer a minha apresentação. Pergunta número 3. As pessoas estão realmente interessadas no que você tem para falar? E isso é um puxão de orelha, muitas vezes. Porque a gente acha que o assunto que a gente tem para tratar é muito legal. É da hora. Nossa, apresentação, gente, é sensacional. Então eu vou falar pra caramba de apresentação, porque eu sei, porque eu domino, porque eu gosto desse assunto. E aí eu pego e faço, Mas será que as pessoas realmente estão interessadas? Será que as pessoas realmente estão buscando aquela informação? Muitas vezes, né, se a gente está falando de treinamento corporativo, dentro de empresa e tal, o RH usa uma palavrinha, Tati, chamada convocação, não é isso? Famosa convocação. A famosa convocação. E aí, o colaborador convocado acontece mais ou menos que nem criança, né? Acho que todo mundo aqui vai se identificar com isso. Quando você obriga uma criança a fazer alguma coisa, ela até faz, né? Ela não tem muita alternativa, ela vai lá e faz. Então, quando você convoca alguém para um treinamento, a pessoa, né,
tem que ir pro treinamento. Então ela vai. Mas ela vai de boa vontade? Ou ela vai meio birrenta, né? Ou ela vai procurando alternativas para escapar daquilo, né? Seja um outro compromisso muito importante com algum cliente, e aí ela consegue talvez escapar da convocação, ou se não, ela vai procurar ver alguma coisa no celular durante a apresentação, ela vai procurar se distrair de alguma forma para tirar a mente dela dali, porque aquilo, ela não queria estar ali. Então ela simplesmente vai tentar fugir de alguma forma, nem que seja dentro da cabeça dela. E aí é nossa responsabilidade, uma vez que a gente tem que passar esse conteúdo, que talvez a pessoa não esteja exatamente interessada no primeiro momento, tornar esse conteúdo interessante, né? Inverter a situação e fazer com que a pessoa, a partir do momento que chegue lá, ainda que ela esteja meio de birra, e isso acontece também com criança dentro de casa, né? A criança fica às vezes meio com birra, não querendo ir, não querendo fazer e tal, não sei o quê, mas depois que faz, acaba gostando, né? Muitas vezes é assim. Primeiro dia de aula, né? A criança não quer ir para a escola, mas aí chega lá, o ambiente muda, né? Ela começa a fazer amizade, começa a conhecer os coleguinhas, começa a se divertir, brinca o dia inteiro, e aí a coisa muda. Então a gente tem a obrigação de, se a gente vai trazer um conteúdo para as pessoas onde elas estão convocadas a assistir, a pelo menos fazer com que isso desperte o interesse delas ali logo nos primeiros momentos da nossa apresentação. Tá, se é uma apresentação, um momento mais... Desculpa aqui, eu tô com uma leve alergiazinha. Se é um momento que a gente vai colocar as pessoas voluntariamente para assistir nossa apresentação, então vou dar uma palestra aberta, vou fazer uma apresentação mais livre ali, aí a gente tem um pouco mais de controle se as pessoas estão realmente interessadas, porque se elas pagaram pela nossa apresentação, se elas se inscreveram pela nossa apresentação, muito provavelmente elas estão realmente interessadas. Mas a quarta e última pergunta que eu quero fazer para vocês, essa sim é para pisar um pouquinho no calo, que é a seguinte, né? Você quer simplesmente mostrar que sabe ou quer fazer as pessoas entenderem aquilo que você tem para dizer? Isso também acontece porque a gente se empolga muito, né? Então eu, por exemplo, eu gosto de algumas coisas bem peculiares dentro do design, né? Eu estudo proporção áurea, por exemplo. E aí eu quero falar de proporção áurea e vou falar super empolgada, vou mostrar que sei. Mas, poxa, pra quê, né? Se eu não vou fazer as pessoas de fato entenderem aquilo que eu tenho para dizer. Se aquele assunto talvez não seja interessante, né? Que é a pergunta anterior. Será que tem aderência com o meu público? E aí eu vou sair falando só para mostrar que eu sei, só para mostrar que eu domino, que eu estudei. E muitas vezes isso não surte efeito nenhum. E eu estou investindo o meu tempo e estou desperdiçando o tempo, tanto o meu quanto o da audiência. Então é preciso fazer essas perguntinhas aí para baixar um pouquinho a bola, colocar um pezinho na realidade e ver se aquilo é realmente necessário. Então, se aquela facilitação é realmente necessária naquele formato, né? Será que não pode ser feito em outro formato? Enfim, aí coloca a gente para pensar um pouquinho sobre essas questões. Até aí, tudo bem, Tati? Até aqui, acho que tranquilo. São quatro perguntas realmente essenciais para que a gente possa, enquanto apresentadores, realmente refletir sobre a nossa mensagem, porque às vezes a gente tem ela tão clara na nossa mente que a gente não para fazer essas perguntas, né? Que parecem ser simples, mas que com certeza vão impactar totalmente o resultado ao final do processo, né? Então, são perguntas que com certeza vão fazer com, né, vão oferecer mais critérios, vão oferecer mais recursos para qualquer tipo de apresentação, seja ela uma apresentação de um palestrante, seja de um treinador, ou seja de um líder, né, seja de uma pessoa que vai precisar direcionar uma equipe de trabalho aí. Exatamente. Então, você viu que essas 4 perguntas acabam colocando no centro, né, principalmente as 3 finais aqui, elas acabam colocando no centro a figura da audiência, do nosso público, né? Então, é muito importante a gente ter o nosso público como o centro da nossa mensagem, porque é exatamente isso, é o compromisso com a plateia que vai te ajudar a encontrar o melhor conteúdo. Então, a gente fez essa provocação no começo, que causa, vai contar causa, não vai contar causa, como é que vai fazer? Nosso conteúdo vai depender daquilo que realmente vai responder
algumas questões que a audiência possa ter, né? Para a gente conseguir fazer com que ela foque, com que ela se conecte com a nossa mensagem. Então, se a gente coloca a nossa audiência sempre numa posição de destaque, sempre numa posição que vale a pena a gente considerar, aí sim a gente vai conseguir reunir bons materiais, a gente vai conseguir criar bons treinamentos, a gente vai conseguir se comunicar muito melhor. Mas é deixando um pouquinho de lado as nossas questões pessoais e as nossas preocupações que são nossas, muitas vezes, e focar naquilo que realmente interessa para a audiência. Não tem outro caminho. Isso é uma boa comunicação. Mas aí, né, a gente tendo esse compromisso, pensando em audiência, como é que eu mapeio a minha audiência, né? Como é que eu percebo quais são as necessidades e como é que eu vou encontrar ali, então, a melhor forma de me comunicar com essas pessoas? Existem várias formas de mapear a audiência, tá? Eu vou trazer uma delas aqui, que eu acho que é bem interessante, é bem fácil de aplicar, é bem fácil de entender. Então, o gestor pode usar isso para entender melhor a sua equipe, pode ser usado na facilitação de treinamento também, é uma ferramenta bem versátil, que é o mapa da empatia. Você conhece o mapa da empatia, né, Tati? Conheço o mapa da empatia, mas não tinha visto como apresentação, tinha visto para marketing. Bacana. Então. Porque no final, o que você está fazendo é vender uma ideia, vender uma mudança de comportamento, né? Toda palestra, toda facilitação, ela visa vender uma ideia, na verdade, né? Tudo acaba sendo um pouco sobre vendas. Então, quando a gente começa a pegar esses conceitos e começa a juntá-los de uma forma que faça sentido aí para o nosso trabalho, a gente consegue potencializar os nossos resultados. Tá? Eu vou explicar muito brevemente como funciona o mapa da empatia, para que a gente tenha uma ideia melhor, mas se ficar alguma dúvida, é muito fácil, gente. É só digitar no Google, só digitar no seu buscador de preferência, mapa da empatia, você vai ver vários canvas lá para você criar mapas de empatia e poder resolver essa questão de entender, de mapear, de conhecer a sua audiência, tá bom? Então, o mapa da empatia, ele começa colocando a sua persona no centro do seu trabalho. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, que eu preciso dar um treinamento, eu preciso fazer uma palestra, não sei o quê, alguma coisa falando sobre slides, né? E eu vou pensar no meu público médio. Então, vamos supor que eu vou fazer isso dentro de uma empresa, então eu vou fazer esse treinamento com uma equipe de vendas, e eu estou falando com um vendedor que é, sei lá, vou pensar numa pessoa mediana aqui. É o José, ele tem 38 anos, ele é casado, ele tem 2 filhos, e ele precisa fazer boas apresentações. E aí, tudo bem? Eu tô pensando, na verdade, num geral, numa pessoa média, tá? Eu não preciso necessariamente pensar numa pessoa que está ali na minha apresentação. Mas eu tenho que pensar numa pessoa que poderia muito bem estar ali na minha apresentação. Então, eu vou imaginar uma persona média em onde eu consiga resolver vários problemas, várias dores que ela possa ter a respeito do assunto que eu quero tratar. Ô, Tassi, você pode estar pensando agora assim, tá, se eu tenho diversas pessoas na minha plateia, por que eu preciso imaginar uma pessoa como a minha persona média, como a minha persona principal? Explica para eles o porquê que é importante a gente ter essa visão de uma pessoa com tantas informações específicas, sabendo que na plateia também vão ter mulheres, vão ter pessoas sem filhos, vão ter pessoas de 30 anos, ou talvez de 48. Por que eu preciso pensar em alguém específico? Tá. Pensar em uma pessoa específica vai te ajudar a criar uma apresentação que seja mais pessoal, mais dirigida, onde as pessoas vão ouvir e falar, nossa, parece que está falando comigo. E você já teve essa sensação, muito provavelmente, né? Você assistiu uma palestra, você assistiu uma apresentação, e você falou, nossa, essa pessoa está falando para mim, está falando comigo, né? A gente já teve essa sensação. E isso acontece quando você prepara muito bem a sua apresentação, pensando, focando, direcionando ali para alguém da sua audiência que é uma pessoa média. Essa pessoa média, gente, ela não existe de fato, né? Talvez não tenha ninguém com 38 anos, 2 filhos, casado, exatamente como a gente fez aqui. Mas ela vai te dar elementos
elementos muito pessoais, muito subjetivos, que vão te ajudar a construir a sua mensagem com muito mais qualidade, tá? Se eu tento pensar em todo mundo, eu não atinjo ninguém, porque eu não vou falar absolutamente nada que conecte com ninguém. Mas aí eu vou falar alguma coisa que conecta para quem tem filho, eu vou falar alguma coisa que conecta para quem tem uma certa idade, eu vou começar a conectar com diversos públicos. Se a minha audiência é muito difusa, vale a pena pensar em diferentes personas. Aí eu vou começar a pensar num público X, num público A, num público B, num público C. Talvez eu faça apresentações diferentes para esses públicos. Então, se eu vou fazer uma apresentação sobre como fazer slides de apresentação. Se eu estou falando para um público mais jovem, com certeza eu vou falar de outros termos, eu vou usar outro vocabulário, uma outra terminologia. Se eu estou falando para um público mais velho, né, como é que eu vou ensinar a fazer bons slides de apresentação para quem tem 55 anos e já trabalha da mesma forma há pelo menos 35, 40 anos, né? Muda um pouco a minha abordagem. Então, quando eu mapeio bem a minha audiência, e aí talvez eu tenha que separar em vários perfis, fica um pouquinho mais fácil eu falar coisas que atinjam diretamente o coração daquela pessoa e eu consigo me conectar mais fácil com ela. Perfeito, muito obrigada. Ficou clara a explicação? Legal. Bom, a partir do momento que eu então penso em quem seria essa minha persona, a minha pessoa-chave aí, que vai ter várias características que eu vou conseguir, vários problemas que eu vou conseguir resolver durante a minha apresentação, eu vou pensar sobre o meu tema. Então, eu vou falar de slides. Opa, perdão, foi pro lado errado aqui. Vou falar de slides. O que essa pessoa pensa e sente a respeito de slides de apresentação? Né? Será que ela gosta? Será que ela não gosta? Será que ela tem pavor de mexer no PowerPoint? Ou será que ela até se arrisca, bota vários efeitos de animação e tal? Como é que será que essa pessoa pensa? O que será que ela... quando ela vê uma apresentação de PowerPoint, será que ela acha bonito? Será que ela acha feio? Enfim. Segundo ponto a se pensar é o que essa pessoa escuta falar. Ela escuta que toda apresentação tem que ter PowerPoint, né? Ela escuta que PowerPoint atrapalha, ou que PowerPoint ajuda. O que ela escuta a respeito desse assunto? O que ela fala e faz? Então, de novo, será que ela é uma pessoa entusiasta de apresentação? Será que ela acha que não precisa? Será que ela defende banir o PowerPoint da face da Terra, né? Ela já viu aquelas estatísticas que os PowerPoints atrapalham nas apresentações e que eu acredito que seja bem verdadeiro, e ela abraçou a causa e não quer mais saber de PowerPoint. E o que ela vê? Né? Quando ela assiste a apresentação do gestor, quando ela assiste a apresentação do RH, o que ela vê? Será que ela vê bons exemplos de apresentação? Será que ela vê coisas que podem ser mudadas? Então, se eu estou fazendo uma apresentação sobre o uso de slides dentro de uma empresa, eu fazendo essas questões, eu já vou me perguntar, mas como é que os outros departamentos se comunicam? Como é que as empresas, como é que os setores dentro dessa empresa fazem a apresentação? Né? Se a pessoa, para quem eu vou dar esse treinamento, assiste a apresentação dentro da empresa, o que ela está vendo? E aí eu já começo a me perguntar, e isso vai direcionar algumas coisas, vai direcionar alguns exemplos e talvez até direcionar algumas soluções diferentes, né? Talvez quem precisa de um treinamento de PowerPoint não seja exatamente a equipe de vendas, mas sejam outras equipes, seja para os gestores, enfim. E aí já vai começar a aparecer algumas coisas para conversar um pouco mais. E ainda a gente não começou a fazer o roteiro da nossa apresentação. Então, é interessante fazer essas perguntas para você entender o contexto onde a sua audiência está, para daí a gente poder pensar se a gente vai conseguir oferecer a melhor solução, se a gente vai conseguir resolver, por fim, as dores e as necessidades da nossa audiência. Entendeu? O que é importante a gente parar para pensar um pouquinho no nosso perfil de público? Muito, acho que é essencial para que de verdade você possa ter uma mensagem que atraia aquele público, que atraia aquelas pessoas e que, além do atrair, que de verdade vai resolver um problema dela, né? Sim, então, esse compromisso, sabe? Eu tô resolvendo uma dor, estou suprindo uma necessidade da minha audiência, sim ou não? E se eu não tô resolvendo problema nenhum da minha audiência, é melhor não falar para aquela pessoa, né? Aquela pessoa não é meu público.
E a gente precisa ter muita clareza disso e até um certo, talvez, desapego, sabe? Falar, olha, não vai funcionar. Eu tô perdendo meu tempo, tô desperdiçando o tempo dessa pessoa. Então, é melhor mudar a mensagem, falar de outro assunto, ou se não falar para outro público, né? Feito isso, gente, a gente faz esse levantamento e tendo muito em mente o perfil da nossa audiência, e é só aí, só com essas respostas em mãos, anotadas ali no nosso caderninho, é que a gente vai começar a pensar em roteiro de apresentação. Aí que a gente senta para começar a escrever a nossa apresentação, nosso treinamento e tudo mais. Se a gente estiver falando de treinamento, é muito legal a gente observar algumas coisas do design instrucional. Então, aí eu vou pensar em estrutura de treinamento, que é uma outra estrutura, né? Mas se a gente está pensando, às vezes, numa palestra, se a gente está pensando num outro tipo de apresentação, se é uma reunião, né, que a gente está preparando, aí tem algumas dicas aqui que vão ser muito úteis. Para treinamento também vai ser bastante útil, mas no treinamento a gente tem que pensar numa estrutura mais de design instrucional para poder potencializar os nossos resultados, tá bom? Aí a gente vai começar então o roteiro. A gente tem que se preocupar primeiramente em fazer uma lista de conteúdos. Então, que conteúdos que eu posso trazer que tem a ver com o meu objetivo? E esses conteúdos, eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser conteúdos analíticos ou conteúdos emocionais. O que são conteúdos analíticos? Né? São gráficos, tabelas, estudos de caso, algumas provas científicas, estudos científicos, tudo aquilo que ampara de uma forma racional aquilo que a gente quer transmitir. Então, a gente vai lá, faz pesquisa, olha, vê nos livros, vê os estudos e vê o que está se falando a respeito daquele tema. Separa esses conteúdos analíticos que podem funcionar, que podem resolver aí as questões que a gente vai levantar na audiência. Tá? E a gente também vai separar conteúdos emocionais. E o que são conteúdos emocionais? São analogias, são pequenas histórias, né? E aí volta as histórias para a nossa cena. São depoimentos, são essas histórias. Elas podem ser histórias fictícias, então eu posso contar uma historinha da Chapeuzinho Vermelho, qualquer coisa assim, isso desde que encaixe dentro da minha apresentação. Eu posso contar uma história pessoal, então eu posso contar um depoimento meu, né? Eu comecei falando por que eu não gosto de palestra, eu nunca gostei de palestra, então era uma história pessoal que eu estava trazendo para vocês, né? Ou eu posso contar a história de alguém, né? Posso contar a história de um cliente, um case, né? E aí, quando eu começo a juntar essas histórias e elas se conectam com a minha mensagem, eu vou dar reforço, eu vou dar munição para o cérebro das pessoas fazer uma decisão, né, que é sempre emocional. A gente, às vezes, acha que a gente precisa tomar decisões baseadas em fatos, né? Mas o nosso cérebro é emocional, a gente toma decisões baseadas na emoção. A gente precisa dos argumentos racionais para justificar a nossa decisão emocional, né? Então, por isso que eles são importantes e não podem ser deixados de lado em hipótese alguma, né? Sempre traga estudo, sempre traga alguma coisa que justifique as suas posições, né? Durante a sua apresentação, mas não se esqueça dos conteúdos emocionais, né? Porque são eles que vão trazer a memória das pessoas à tona, né? São eles que vão fazer o cérebro da pessoa trabalhar, são as emoções que vão fazer as pessoas tomarem decisões. Certo até aí, Tati? Certo. Podemos seguir? Podemos seguir. A partir do momento que eu fiz uma lista de conteúdos, começa a parte dolorosa, gente. Que aí você tem que fazer escolha. Aí você tem que simplificar a sua mensagem. Fazer escolhas, gente, elas têm a ver com o nosso objetivo, que a gente conversou lá atrás. Então, será que falar daquele conteúdo, será que mostrar aquela tabela, aquele gráfico XY lá, vai cumprir com o meu objetivo? Vai causar a mudança de comportamento ou a atitude que eu espero que a minha audiência faça ao final da minha apresentação? Se não, ele é totalmente descartável dentro da sua apresentação, então tira fora. Você não precisa usar, tá? Histórias, mesma coisa. Será que eu tenho uma história lá que tá só para encher linguiça e que não vai conectar com nada, que eu tô falando dela meio que à toa? Né? Se eu tô falando dela meio que à toa, não vou trazer nenhuma conexão, não vou trazer sequer uma identificação da audiência com o palestrante, então
descarta também, você não precisa dela. E aí você vai limando e você vai tirando da sua apresentação tudo aquilo que não precisa ser falado naquele determinado momento. Porque a gente quer falar tudo. A gente quer formar especialistas em 2 horas, Tati. E não dá. Simplesmente não dá, né? Quanto tempo eu já estudei na minha vida, né? Eu sou designer. Minha primeira peça de design eu fiz em 2005. Então tem 15 anos que eu trabalho com isso. Quanto que eu já aprendi? Quanto que eu já estudei? Será que eu vou conseguir formar um especialista em PowerPoint, um super designer em um workshop de 2 horas, de 4 horas? Né? Muito provavelmente não. Mas eu consigo resolver alguns problemas da minha audiência. Mas aí eu vou ter que simplificar a minha mensagem, fazer algumas escolhas, aquelas escolhas, aquilo que é mais essencial, que vai caber no tempo que eu tenho proposto para estar com as pessoas e com o meu objetivo instrucional. Perfeito. E aí, tudo bem? Tudo certo. Já tô mentalmente revisando vários materiais meus, vários workshops, vários, né? Então, mentalmente ali com a sua, né, com a sua instrução. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu falei, meu Deus, é claro que eu sempre estouro tempo nesse mês. Porque eu não tô limando né, não tô fazendo as minhas escolhas. Quero entregar tudo, né? Quero dar o 200%, sendo que, de repente, aquelas pessoas estão lá para resolverem alguns problemas específicos e não todos os problemas do mundo, né? Numa apresentação, você só precisa resolver um problema da sua audiência. Você não precisa resolver todos os problemas. Se você fizer uma coisa, né? Então pensa, o que as pessoas têm que sair daqui sabendo? Elas têm que sair daqui sabendo que não pode encher de texto o PowerPoint. Pronto, é isso. É isso. Então, eu vou passar o tempo todo da minha apresentação falando de coisas que levem para essa conclusão. Para que a minha audiência saia sabendo que não pode encher de texto o PowerPoint. Por que não pode? Então, ela tem que entender para ela poder usar esse conhecimento mais para frente e assim por diante. Tá? E aí, a partir do momento que eu fiz essas escolhas dolorosas, eu tô ali com meu coração partido, que não vai dar para falar tudo que eu quero para falar, porque eu realmente quero passar o melhor para minha audiência, mas eu vou passar o essencial, né? Já trabalhei isso. Aí eu vou fazer uma outra simplificação, que é a de linguagem, né? Porque a gente muitas vezes quer falar bonito, e a gente quer falar chique, e a gente quer usar todo o nosso vocabulário. Mas ele precisa conectar com a nossa audiência, precisa fazer sentido para o meu público. Então, se eu sei quem é o meu público, eu vou conseguir adaptar a minha linguagem muito melhor, né? Então, se eu estou falando sobre slides de apresentação para pessoas que não são designers, poxa, eu não posso usar termos técnicos do design. Se eu começar a usar muita coisa técnica, e mesmo que não seja não precisa nem ser inglês, sabe? Se eu começar a falar muito de regras, de princípios, de diagramação e não sei o quê, talvez eu mais confunda, mais atrapalhe do que ajude. Então aí eu preciso dar uma simplificadinha na minha linguagem, porque ela precisa fazer sentido para as pessoas que estão me escutando. É aquele velho pensamento, né? Como é que eu explico um determinado conceito para uma criança? Como é que eu explico esse mesmo conceito para um idoso? Como é que eu explico esse determinado conceito para um especialista? Né? Vai sempre mudar a forma como eu vou me comunicar. E a gente precisa fazer esse ajustezinho de linguagem se a gente quiser realmente que a nossa mensagem chegue nas pessoas. Beleza, Tati? Muito beleza. Então, tá bom. Vamos seguindo aqui, que agora temos um quiz. Temos um pequeno quiz, é só uma perguntinha bem rápida, bem breve, para a gente poder seguir a nossa apresentação, tá bom? A Tati vai responder aqui. Você vai ter que responder. Não sei se você já sabe a resposta dessa pergunta, tá? E aí, quem estiver assistindo a nossa palestra, a nossa apresentação depois, vai tentar responder no tempo da Tati aqui, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte: por quanto tempo você acha que uma pessoa consegue manter 100% da sua atenção focada em uma única tarefa? Alternativa A, 8 segundos. Alternativa B, 22 segundos. Alternativa C, 3 minutos. E alternativa D, 15 minutos. Valendo! Vamos lá, Tati. Por quanto tempo você acha que a pessoa consegue manter 100% da atenção em uma única tarefa? 3 minutos? 3 minutos é a sua resposta? Tá Sim. Certa disso? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Segundo
um estudo da Microsoft realizado em 2013. O nosso tempo de atenção 100% focado em uma única tarefa é de 8 segundos. Meu Deus, 8 segundos. Esse mesmo estudo foi realizado no ano de 2010. Então, a gente está falando do estudo de 2013, que já é meio velhinho, já tem aí 7 anos de idade, né? Mas a Microsoft havia feito um outro estudo no ano 2000, 13 anos antes. E no ano 2000, o nosso tempo de atenção ficou em 12 segundos. Ou seja, em 13 anos, a gente perdeu aí 4 segundos, a gente perdeu 4 posições no nosso tempo de atenção e a gente ficou atrás, inclusive, do peixinho dourado, porque o peixinho dourado continua mantendo seus 9 segundos de tempo de atenção. Ele tá beleza ali, ele não foi impactado nos últimos anos. E o que essa estatística mostra pra gente, né? O que esse estudo tá mostrando aí? Primeiro, que o nosso cérebro está se adaptando, certo? Se antes o nosso tempo era de 12 segundos, agora é de 8 segundos, alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu? Aconteceu o celular, aconteceu o excesso de estímulos, aconteceu o excesso de informações que a gente recebe todos os dias, e o nosso cérebro está aprendendo a lidar com essa quantidade de estímulos, a gente está se adaptando. Isso é um excelente sinal, gente. Isso é uma excelente notícia, tá? Esse estudo mostrou outras coisas também. Que o nosso tempo de alternância entre tarefas está mais rápido, né? A gente sempre fala, né, que não existe multitarefa, né, que na verdade as pessoas são monotarefas, e tem a ver com esse estudo aí. Só que a gente consegue alternar as tarefas mais rapidamente do que antes, tá? E aí, quando eu estou falando dessa 100% de foco, 100% de atenção, eu estou pensando, por exemplo, que você está assistindo aqui a minha apresentação, mas num determinado momento você foi checar o seu e-mail. Né? Num determinado momento, você parou para pensar que está com fome. Ou você parou para pensar que está com sede. Pronto, você já não está mais 100% focado naquilo que eu estou falando, porque você está focado em outra preocupação, em outra coisa que surgiu aí. Então, pensando por esse lado, a gente até consegue entender que o nosso tempo de atenção realmente é curto, né? Perfeito. E até a questão, às vezes, não necessariamente de você deixar de prestar atenção naquilo que você está ouvindo, mas o seu cérebro faz N outras conexões a partir do estímulo que você ouviu, como eu disse, né? Poxa, eu já pensei na apresentação 1, 2, 3, o porquê que o meu tempo estourou, e a gente está conversando aqui, quer dizer, eu estou prestando atenção, mas automaticamente eu estou refletindo sobre outras coisas também e faz super sentido. Então, esse estudo não quer dizer que a gente tem que manter nossas apresentações com no máximo 8 segundos de duração, tá? Até porque existem outros estudos que falam também de 15 minutos, né? O TED usa aquela métrica dos 18 minutos, a gente tem estudos que falam de 90 minutos em uma tarefa. Então, existem vários estudos feitos de várias formas diferentes, mas a gente sabe que nosso cérebro sempre dá uma escapadinha. Nem que seja para fazer conexões, como a Tati mostrou agora, que realmente tem a ver com o nosso tempo, tá? Mas, sabendo disso, né? Sabendo que o tempo é curto, que a gente se distrai, que a gente não consegue ficar 100% focado numa tarefa, por quê? E que, né, o nosso cérebro está se adaptando à velocidade e ao excesso de estímulos que a gente tem atualmente, por quê? Que nada mudou na sala de aula. Né? Ou muito pouca coisa mudou na sala de aula. Essa foto que eu estou trazendo para vocês, ela é de 1918, foi tirada numa sala de aula nos Estados Unidos. E a cara desta menina, gente, ela traduz aquele meu sentimento da palestra que eu falei logo no começo. Né? É essa cara aí. O que acontece? A gente não tem conexão e a gente muitas vezes não está preocupado em estabelecer essa conexão. A gente está preocupado em trazer o conhecimento. Simplesmente. E aí a gente acaba passando do tempo, que nem a Tati apontou agora, né? A gente acaba falando mais tempo do que deveria, porque a gente realmente não focou ali na necessidade e na condição atual da nossa audiência. E aí a gente vai fazendo apresentações que às vezes duram 2 horas, que às vezes duram 4 horas. A gente vai fazendo uma série de treinamentos e quer formar especialistas em pouco tempo e quer trazer esse monte de conhecimento em pouco tempo. Então eu trouxe essa imagem dessa menininha aí porque eu tenho certeza que todo mundo ou já viu uma cara dessas, né, nos seus colegas ou na sua audiência, ou já fez exatamente essa cara. Seja na sala de aula, seja naquele treinamento que você foi convocado a participar pelo RH, né, seja numa palestra,
seja numa reunião, né? Nem que seja reunião com o teu chefe ali, talvez você já tenha ou não feito essa cara, mas talvez sentido a expressão que essa menina está traduzindo aí. O que você acha, Tati? Já aconteceu com você? Diversas vezes, principalmente quando eu vou para uma reunião que eu já sei o que vai, que eu já imagino o que vai ser dito e o que não vai ser resolvido, e eu falo assim, com um monte de coisa para fazer, eu vou ter que parar tudo para assistir, parar tudo para poder. Tem justamente a ver com essa questão das nossas necessidades no momento, né? Assim, o que está acontecendo, a minha prioridade no momento vai direcionar parte da minha atenção, né? Com certeza. Né? Então, se a gente consegue trazer conteúdos que sejam empolgantes, trazer conteúdos que sejam dinâmicos, trazer conteúdos que realmente sejam do interesse da nossa audiência, que a gente consiga transformar isso e mostrar para a nossa audiência que aquele conteúdo é interessante para elas, a gente com certeza vai conseguir fazer com que elas fiquem e que elas queiram e que elas participem e que elas se engajem e que elas produzam uma mudança de comportamento ou de atitude. Né? Mas se a gente não tiver essa preocupação, aí vai ficar um pouquinho mais difícil. E para isso, Tati, a entrega precisa ser saborosa. Né? A entrega, a apresentação, ela precisa ser dinâmica, ela precisa ser, se for slides, visualmente agradáveis, porque aquilo que você olha e tá meio esquisito, meio torto, meio fora de lugar, incomoda o nosso cérebro, cria um ruído, e quando cria ruído, o nosso cérebro tenta bloquear aquilo lá. Então, se você tem um slide, às vezes, com muito texto, muita informação, ou que não tá legal, você pode acabar atrapalhando a performance da sua apresentação. Então, é importante pensar nisso, é importante pensar no teu tom de voz, é importante pensar na tua movimentação de palco, né? Se a gente está falando em reunião online, então, gente, vamos falar um pouquinho disso, né? É importante pensar se a sua câmera está filmando você direito, se você está bem iluminado, porque tem gente que faz apresentação, faz reunião lá no escuro, né? A pessoa fica lá, praticamente não dá para enxergar a silhueta da pessoa. E a gente comunica muito com a nossa expressão facial, a gente comunica muito com a nossa mão, né? Então, por isso que o meu ângulo aqui está um pouquinho aberto, para que vocês possam ver a minha mão numa boa parte do tempo, porque ela está comunicando. Então, isso faz com que a entrega seja mais saborosa, né? A nossa voz, quando a gente está fazendo reunião online, é legal usar um microfone, é legal usar alguma coisa que a gente consiga fazer com que o áudio chegue um pouco mais claro para nossa audiência, né? Ficar perto do roteador também ajuda, né? Porque o sinal de internet vai ficar um pouquinho melhor. Então, se você está dentro da sua casa, faça reunião num lugar mais perto ali do roteador. Não vai fazer do outro lado da sala, onde o sinal é péssimo, porque isso também vai atrapalhar na transmissão de informação. E a gente tem que levar em consideração que quando a gente está fazendo uma apresentação, principalmente online, presencial, a gente ainda consegue utilizar outros recursos, mas a gente está trabalhando apenas com 2 sentidos. A gente está trabalhando com a visão e a gente está trabalhando com a audição. Então, eles têm que ser muito bem trabalhados para que a gente consiga trazer essa mensagem com o mínimo de ruído possível para que a entrega seja saborosa. E aí a gente vai conseguir, inclusive, despertar outros sentidos, outras percepções da nossa audiência, mesmo que a gente não esteja ali presencialmente. Mas, para isso, a gente precisa realmente se preparar e trazer o máximo de empolgação, o máximo de energia possível e o máximo de dedicação na preparação da apresentação. A gente fez um monte de passos até aqui, antes até de chegar no roteiro. A gente falou de um monte de coisa, a gente levantou um monte de questões para daí chegar no roteiro, para daí a gente pensar em que pode ser usado na apresentação. E falando da entrega, uma entrega sempre com bastante força, com bastante empolgação. Muito bom. Beleza? Bom, a gente está finalizando, estou quase no finalzinho aqui da minha apresentação. E lembra que eu falei no meio aqui da nossa apresentação que se você tem que trazer uma mensagem para a audiência, ela tem que guardar e ela tem que lembrar pelo resto da vida, você tem que focar naquilo e apresentar isso com muito foco, né? E tirar os ruídos em volta, né? E aí eu quero finalizar com uma frase. Essa frase, ela foi escrita ao final de uma carta. Então, essa pessoa estava enviando uma carta para um colega e aí ela estava meio na pressa. E ela começou a debulhar em cima do papel. Começou a escrever, sem organizar muito bem os pensamentos, só,
né, descarregando ali o que ela tinha para falar, e aí no final da carta, essa pessoa se desculpou, dizendo o seguinte: e se escrever essa carta tão longa, foi porque não tive tempo de fazê-la curta. Essa frase é de Blaise Pascal, que é um matemático super famoso, e acho que ela demonstra muito bem a nossa preocupação em manter a mensagem mais curta, mais organizada e mais objetiva, focada nos interesses da nossa audiência. E era essa mensagem que eu tinha para passar hoje para vocês. Espero que tenha feito alguns insights aí. Foi muito legal, Tarsília. Acho que você trouxe para a gente não só reflexão, mas você trouxe também método para a gente poder melhorar as nossas apresentações, para a gente realmente poder mudar comportamentos que de repente a gente já tem enraizados em nós há muito tempo, compreendendo, na verdade, que isso vai ser o melhor para todo mundo, né? Porque às vezes aquela coisa do doer, né? Ah, mas eu vou ter que tirar isso, mas eu sempre passei aquele vídeo, mas eu sempre passei aquele... Então, às vezes, o tirar dói, mas a gente entende, compreende que, na verdade, é para um melhor objetivo, né? Uma maior assertividade do todo, né? Então, o conteúdo que você trouxe para a gente, ele foi super esclarecedor e muito, né, e muito pertinente ao momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos praticamente utilizando a nossa comunicação, talvez, muito mais do que, né, em períodos anteriores, porque às vezes você conseguia estar do lado do seu colega de trabalho, às vezes ele olhando para você, ele sabia se alguma coisa estava certa ou não, você entendia o que estava se passando ao seu redor, porque, né, as percepções ficam mais aguçadas quando nós estamos em conjunto. E agora todo mundo, cada um isolado, às vezes num ponto da casa, num ponto da cidade, num ponto do país, às vezes até num ponto do mundo, né? Tem tantas equipes remotas trabalhando aí que as pessoas ficaram presas nas suas conexões e não conseguem voltar sequer para casa. Então, essa questão da comunicação efetiva, eu acho que faz muito sentido, muito sentido. Quero agradecer aí novamente pelo conteúdo surpreendente, Tarsília. Adorei te conhecer, adorei esse conteúdo, tenho certeza que vai fazer muito sentido na minha vida, já está fazendo. Ai, que bom, obrigada. E eu espero que faça sentido para a nossa audiência, né? Porque esse conteúdo foi preparado para eles, então eu espero que eles tenham realmente alguns insights, algumas ideias, algumas coisas legais para aplicar daqui para frente. Eu vou deixar novamente aí na tela agora os meus contatos, né? Eu coloquei os contatos aqui só do Apresentador Fantástico, então tem um WhatsApp, tem o e-mail, tem o site. No site você também encontra acesso para as nossas redes sociais, né? No Instagram sempre tem dica, no LinkedIn também tem algumas coisas interessantes. No LinkedIn tá mais no meu pessoal, da Tarsília Cabral, mas sempre tem informação bacana e trazendo conteúdos aí de apresentação. E em breve também vou ter que me adaptar, né, com treinamento online, porque eu já tenho uma série de treinamentos presenciais e estou adaptando tudo isso para o universo online agora. E é uma realidade, tá, Tati? Eu acho que a gente vai superar esse período que a gente está passando. Não gosto de falar de isolamento social, prefiro falar de distanciamento, porque a gente está distante fisicamente, mas a gente não pode se isolar, né? Então, para isso, a comunicação é cada vez mais importante, mais efetiva, mais necessária, né, para todos nós. E eu acho que muita coisa vai mudar a partir daí, né? O online já vinha cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, e eu acho que agora as equipes vão começar a perceber que algumas coisas são mais baratas se feitas online, e elas podem ser, inclusive, mais produtivas se feitas online. Então, vai caber aos gestores, muitas vezes, fazer esse discernimento, né? Mas, com certeza, muita coisa vai mudar, e é o caminho natural, né? A gente se adapta e a gente evolui. Então, eu espero também poder contribuir com mais conhecimento para ajudar as pessoas a se comunicarem melhor também no ambiente digital. Com certeza. Beijo no coração, muito obrigado e até a próxima. Obrigada, Tati, muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo a gente e até a próxima, realmente.